Vamos lá, é hora de falar do Vasco da Gama. Aí a parada é com você, Breno Monsef. Vamos lá, o Vasco que, como a gente já falou, voltou pro Z4 depois desse empate aí do Botafogo de ontem com o Goiás, caiu pra 17ª colocação. No final da rodada caiu 2, né? Começou a rodada em 15º, agora caiu pra 17º. Mas o foco é no jogo de sábado contra o São Paulo pro Vasco voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Pra sábado a gente vai ter ingressos, já tem, né, ingressos esgotados, a galera comprou tudo ontem, então a gente tem ingressos esgotados para sábado. Mais uma vez a expectativa é de uma grande festa em São Januário. E até para se adaptar ao gramado, como sempre vem fazendo o técnico Ramon Dias, o elenco vai treinar em São Januário na próxima quinta-feira. Então já no palco do jogo, o Ramon que vem praticamente revezando os treinos no CT e também em São Januário. Para sábado, são 3 desfalques. Medel suspenso, Medel foi expulso na confusão com o Soteldo no último domingo. Então vai ter que cumprir suspensão no sábado, isso se ele não for denunciado e, quem sabe, julgado mais à frente, né? E condenado no STJD. Então o Medel, a gente vai ter essa situação para acompanhar dele também. O Jair foi condenado ontem no STJD a 4 jogos pela expulsão no jogo contra o Bahia, quando ele acerta o rosto do Luciano Juba e foi expulso após revisão do VAR. O Vasco vai recorrer da decisão, mas o Jair, por hora, condenado a 4 jogos, com o primeiro jogo de suspensão dessa punição já sendo no sábado, contra o São Paulo. Então seria mais um desfalque para o Vasco. Além do Medel, também o Jair. Além dos dois, o Rossi tende a seguir fora. O Rossi não esteve à disposição no último fim de semana, a gente lembra. Ele teve uma lesão na posterior da coxa direita, começou a relatar dores, aí ele passou por exames e os exames constataram lesão na coxa direita, na posterior da coxa direita do atacante Rossi, que virou titular com o Ramon Dias, mais desfalque, e agora a tendência é que ele siga fora do time, vai seguir na recuperação essa semana, então não estaria à disposição para o jogo do próximo sábado. São os pontos, né? São os pontos para a gente acompanhar da preparação do Vasco, sem o Medel, sem o Jair e sem o Rossi. Na zaga, a gente tem a opção do Maicon, por exemplo, e no ataque também tem outros nomes. Na própria seção no próprio setor ali de volantes, né? Sem o Jair, que chegou a ser titular, mas antes não era, brigou por espaço no Vasco. Então, opções no elenco o Ramon Dias tem. Vamos acompanhar ao longo da semana como é que ele vai montar esse time do Vasco para enfrentar o São Paulo no próximo sábado. O Vascão buscando voltar a vencer para voltar a sair do Z4, já que deixou a 2 rodadas, na última rodada acabou voltando com esse resultado negativo do último domingo e de ontem do Goiás contra o Botafogo no Newton Santos. O Vasco, nesse momento, abrindo o Z4 e a gente, é claro, vai seguir acompanhando a preparação do Ramon Dias, meu parceiro Bruno Azevedo. Pois é, o Vasco, de fato, volta para a zona de rebaixamento. Eu vou continuar dizendo o que eu falei aqui ontem. O Vasco, essa goleada lá na Vila Belmiro, para mim, não tira os méritos do trabalho do Ramon Dias, né? Não tira um time que está se encaixando com o Verratti. Agora, me preocupa para esse jogo contra o São Paulo, Gabriel, o Jair, que recebe uma punição de 4 jogos, né? Medel fora, por conta da expulsão, e ainda pode ser punido também no tribunal. Além do Rossi, que mais uma vez pode ficar fora por lesão. O Rossi, assim, lamentar a ausência do Rossi, porque ele entrou tão bem no time. Contribuiu de maneira decisiva, né, no jogo contra o Fluminense, contra o Coritiba. Essa ausência o Vasco acaba sentindo muito. Claro que o Medel também vem meio que tomando conta do setor ali, é uma liderança. O Jair fora, beleza, é uma reserva, mas é um cara que, né, conseguiu um gol importante contra o América, vinha se recuperando. Isso é o que me deixa mais preocupado, né? Uma série de desfalques. O Vasco hoje tem um elenco um pouco melhor, se reforçou bem na segunda janela. Mas é meio cobertor curto, né, cara? Mas é cobertor curto, exatamente, assim. 1, 2 desfalques, aí 3 já começa a pesar um pouquinho, e você não tá falando de qualquer jogador, você tá falando do cara que tá liderando a defesa, e você tá falando de um atacante que entrou muito bem na equipe. O Jair, um pouco mais contornável. Então, assim, o Ramon Dias vai ter que encontrar soluções para um jogo onde o Vasco tem meio que uma obrigação de vitória, né? Vai jogar em casa. São Paulo, bem ou mal. Eu sei que essa história do time de férias, entre aspas, é mais teoria do que prática, mas é um time sem tanto objetivo na temporada. O Vasco, pelo menos em termos de vontade e intensidade, vai ter que se impor em cima do São Paulo. E aí os desfalques acabam pesando. Mas, de qualquer forma, o Vasco ainda é um adversário do São Paulo nessa briga de pontuação, bem ou mal, ainda tá, concordo contigo. Acho que o Vasco vencendo, ele vai meio que dar uma encostada no São Paulo. Então é isso, é um jogo onde existe uma briga,
Cara, obrigação é complicado, né? Uma responsabilidade pela vitória. Desfalques atrapalham bastante, mas a gente vai ter que confiar mais uma vez no Ramon Dias. Com relação à entrada em zona de rebaixamento, não me assusta. Tabela do segundo turno, Azevedo. De todas as equipes que lutam contra o rebaixamento, sabe aquela que faz a melhor campanha? Vasco, 10 pontos em 6 jogos. Daquelas que lutam contra a degola, quem chega mais próximo é o Santos com 9. Então é isso que o Vascaíno tem que olhar. É claro que a tabela vai definir, porque quem chegar na 38ª entre os 4 últimos vai cair. Mas o desempenho de momento do campeonato, o recorte de momento aponta para um Vasco bem melhor do que seus concorrentes diretos. E estar na zona de rebaixamento nessa rodada diz mais respeito àquela campanha ruim do primeiro turno do que propriamente a algum tropeço que tenha acontecido agora no segundo turno, como foi a derrota contra o Santos. O Vaz Maluco está aqui. Contra o São Paulo vai ser difícil. Vai ser aquele 1-0 sofrido. Cara, que seja meio a zero, mas tem que ser vitória do Vasco, né? O fato é esse. O importante é no final da rodada o Vasco ter mais 3 pontos na tabela. O Vinícius tá aqui. Quanto tempo o Vasco sequer joga uma Sul-Americana? Ih, rapaz, pergunta complicada, mas vou pesquisar aqui. Vou tentar responder isso rapidamente. Tá certo. O Carlão tá por aqui. Olha, estou ansioso por essa sequência de jogos do Vasco no Rio. Só pedreira. Temos que somar o maior número de pontos possível. Vamos retomar o caminho das vitórias e tomara que esse Daronco não apite. Péssimo. O Anderson Luiz Daronco, pra mim, eu sempre digo isso. Consistente, né? Ele é regular. A lambança é permanente, né? E é da FIFA. Lambança com grife, como eu costumo dizer. Que árbitro ruim, cara. Que árbitro ruim, que árbitro vaidoso, gosta de aparecer, esse distintivo FIFA não tá significando absolutamente nada. Brincadeira.